Queria falar um pouquinho sobre isso também com o professor, que é pegando o gancho justamente no que você estava falando agora. Está na nossa reportagem, uma reportagem, está na nossa página no UOL, mas é uma reportagem da Reuters falando que a CIA avalia que aliados de Maduro são os mais adequados para assumir a presidência. Essa é uma avaliação sigilosa da CIA que foi apresentada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que concluiu que lideranças leais ao presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, incluindo a agora presidente interina Delcy Rodrigues, estavam mais bem posicionadas para manter a estabilidade se Maduro perdesse o poder. Foram o que disseram duas fontes informadas sobre o assunto. As fontes, falando sob condição de anonimato, confirmaram isso numa reportagem também exclusiva do Wall Street Journal. Trump foi informado sobre esse relatório e ele foi compartilhado com um pequeno grupo da sua equipe graduada da Segurança Nacional. Foi daí que partiu, então, essa ideia de Trump colocar a Delcy. A avaliação foi uma dessas razões que fez Trump decidir apoiar a Delcy Rodrigues, ao invés de apoiar a líder da oposição, a Maria Corina Machado, que foi a vencedora do Prêmio Nobel da Paz. A Casa Branca se recusou a confirmar a reportagem, mas o que diz a imprensa americana é que essa foi a base da decisão de Donald Trump. É isso, professor? Cara, o que eu mais ouço aqui em Washington é que foi justamente isso, que ele só entrou lá porque havia... Fabíola, desculpa se eu estou sendo repetitivo aqui, mas a Venezuela, antes do 3 de janeiro, tinha 4 pilares de poder, tá? Tinha o Nicolás Maduro e a esposa dele, a Cília Flores, que era um pilar de poder, que era o primeiro pilar de poder. Aí tinha o Diosdado Cabello, que é o que eu mencionei, que é um pilar de poder, que ele foi ministro de tudo no chavismo, foi presidente da Câmara lá. Tinha o Vladimir Padrino Lopes, que é o general que eu mencionei, que os Estados Unidos estavam negociando com ele durante muito tempo, inclusive o governo Trump, no primeiro mandato, chegou a negociar com ele. E aí, em quarto lugar, vinha a Delcy e o Jorge Rodrigues, né, que era um quarto pilar de poder. Obviamente, depois do 3 de janeiro, o que eu ouço aqui em Washington, que era muito difícil negociar com todos esses pilares. Ter uma negociação que todos esses 4 pilares de poder da Venezuela ficassem satisfeitos numa negociação com os Estados Unidos. Aí o que o governo americano fez? Ele viu quem é o grupo desses 4 mais fácil de negociar, e claramente a Delcy e o Jorge Rodrigues. A Delcy, ela foi obviamente promovida a presidente agora, e essa invasão só foi possível porque houve, entre aspas, uma escolha do governo americano, pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu apurei, de qual lado eles querem negociar. Mas não passou, por o que a gente ouve aqui, não passou em nenhum momento a possibilidade de fazer uma transição para o grupo político que foi eleito na prática lá, foi eleito em 2013, o Capriles ganhou do Maduro, mas a eleição foi roubada, foi eleito em 2015 de novo, a eleição foi roubada e agora foi eleito novamente em 2024, a eleição foi roubada de novo. Não se passou por a negociação de fazer essa transição democrática, passou por escolher qual dos grupos lá que tem poder na Venezuela que fosse mais fácil de negociar, que é o caso nesse momento agora. De volta para quem estava conosco na TV, o professor aqui falando a respeito desse relatório da CIA. Você encontra essa reportagem na nossa página do UOL falando que aliados de Maduro seriam a melhor opção para o futuro da Venezuela assim que Nicolás Maduro fosse capturado. Isso foi o que o Donald Trump recebeu e por isso essa decisão. Aí até emendando no que está sendo divulgado hoje, inclusive aqui pela nossa reportagem, na coluna da Daniela Lima, Sakamoto também falou isso, também tinha essa apuração de que houve uma traição a Nicolás Maduro. Isso também fica claro para o senhor, professor, que seria impossível Donald Trump ter feito essa ação sem apoio interno na Venezuela? Uma coisa que eu aprendi morando aqui 20 anos, Fabiola, é que todas as operações de espionagem que a CIA promoveu em algum momento, e obviamente também a KGB nos anos da União Soviética, elas contam com alguém mudando de lado, né? É impossível você fazer uma operação dessa sem que você conte com alguém, de alguma maneira, entregando ou passando informação ou facilitando tal. E por isso, por exemplo, que a captura do Bin Laden foi muito complexa, porque era muito difícil alguém mudar de lado ali no entorno do Al-Qaeda, né? Mas o caso, assim, o que a gente ouve aqui que só foi possível porque teve uma facilitação de dentro do entorno do Maduro. Isso é um consenso aqui quando a gente conversa com diversas fontes aqui, Fabio. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso All News. Até uma próxima e boa sorte aí. Obrigado, um abraço. Obrigado, Um abraço.